As informações do Remo nesse começo de final de semana em relação a jogadores badalados. O Gabigol teria sido oferecido, tem história também de um interesse em contar com o zagueiro Kaique Almeida, que já tem um acerto encaminhado com um novo clube para o ano que vem. Falar também sobre o Tassiano dos Santos e um nome já contratado para esse presente momento. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 75 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e aproveite as ofertas da Fut Fanatics. Utilizando o link na descrição do nosso vídeo, você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix, com envios para todo o Brasil. Como, por exemplo, essa linda camisa da Loto, os últimos modelos no tamanho P, por apenas R$ 22,90. Você encontra também outros acessórios, artigos de vários clubes do futebol brasileiro e também do futebol internacional a partir de R$ 59,90. Essas e várias outras ofertas eu separei para vocês, o link da Fut Fanatics logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola agitado no Clube do Remo após o Natal, com um acerto, o anúncio oficial do volante Zé Ricardo, jogador de 26 anos de idade que inclusive jogou pelo Goiás, que é o clube que eu torço, lá na Série A de 2023. Não é um jogador ruim não, na época o Goiás acabou rescindindo o contrato dele antes do final do campeonato. Era um jogador que não agradava nos bastidores, no sentido de dedicação, etc., nos treinamentos, deixou um pouquinho a subir para a cabeça. Mas, tecnicamente, dos jogos que eu assisti dele na Série A, eu gostei, tá? Eu achei um volante bastante lúcido. Geralmente, é aquele camisa 8, aquele jogador à frente do primeiro volante. Tem 26 anos de idade, já atuou aqui no Brasil também pelo Fluminense, onde é revelado, Londrina, Boa Vista e a Tombense, onde ele fez uma ótima Série B na temporada de 2022. No sentido de composição de elenco, aquele jogador que pode chegar e surpreender, eu acho que é uma contratação sim interessante do Clube do Remo. Ele estava por último no Japão, pelo Shonan Bellmare, foram 10 jogos, e antes no Kawasaki Frontale, essa equipe maior, onde entrou em campo 14 vezes. Ainda tinha contrato por lá, né, o vínculo dele vai até dezembro de 2000. Aliás, os dois contratos se encerravam agora, ao final de 2025, ele acertou esse vínculo também para a Série A no Remo. Não acho um jogador ruim não, acho que tendo a cabeça no lugar, tendo uma boa pré-temporada agora também, inclusive vejo com potencial até mesmo para ser o titular. Aqui o mapa dele de movimentação no campeonato japonês, e na última Série A que ele fez, né, a única da sua carreira, em 2023 pelo Goiás, tinha bons jogos até aquele presente momento. Eram 13 partidas, uma assistência, se eu não estiver enganado, contra o Botafogo, e 5 cartões amarelos. Sendo que, por isso que eu até fiquei surpreso, né, com a saída dele naquele momento do campeonato. Ele tinha no total em 2023 13 jogos na Série A, todos eles como titular, e acabou deixando o Goiás, tá, por conta de uma decisão da própria diretoria após a derrota contra o Santos. E voltou para Tombense na reta final da Série B, antes de ser negociado com o futebol japonês. Uma outra informação também no Remo envolve o zagueiro Kaique Almeida, onde o Leão tentava um novo empréstimo do jogador. Entretanto, segundo informações do jornalista Marcelo Neves, e foi confirmado nas últimas horas, o jogador não ficará no Fluminense para o ano que vem e está encaminhado para defender o Mirassol na próxima temporada. O Remo ainda tenta renovar o contrato do jogador, mas nesse momento o Kaique está bem mais próximo do Mirassol, o que eu vejo como ruim, tá? Até havia comentado em outro momento aqui no canal. Pensei que o Fluminense daria uma chance para o Kaique, é um zagueiro de fato excepcional, mas se isso não acontecesse, o melhor para o atleta, para o Fluminense e para o Remo seria a continuidade dele em Belém, né, para pegar maior experiência, já que ele já está adaptado ao clube após uma excelente Série B em 2025. Não foi isso, né, que o Fluminense acabou pensando, agora acertando o empréstimo do jogador ao Mirassol. 15 jogos na última Série B, 12 deles na condição de titular, teve uma nota média muito boa na segunda divisão. A última temporada dele na Série A aconteceu no começo dessa temporada ainda pelo Fluminense, já passou também no futebol inglês. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa em relação também ao Kaique. Outra informação também que surgiu nas últimas horas em relação ao Gabigol, né? Já havia comentado sobre ele aqui no canal.
Atleta de 29 anos de idade que está de saída do Cruzeiro. Tá? Ele tem contrato ainda na Raposa até o final de 2028 e, segundo informações do pessoal do Fute Ousadia e também do Chaves Remista, o jogador recebeu sondagem do Clube do Remo para a próxima temporada. O Gabigol, apesar de ter negociações com o Santos, ele negou qualquer tipo de acerto ou de saída e queria sim se reapresentar para a próxima temporada no Cruzeiro. A grande questão dele é o salário, acima de 3 milhões de reais mensais, e até o final do contrato dele no Cruzeiro, a Raposa teria que pagar mais de 100 milhões de reais. Entretanto, pode ser um jogador que deixe o clube para o ano que vem. Não acho que tecnicamente seria um reforço ruim para o Remo, não, muito pelo contrário. A questão é o valor. Né? Será que o Cruzeiro não vai emprestar o Gabigol pagando 2 milhões por mês para ele jogar em outro clube? Então, se um clube fosse contratar o Gabigol, seria por no mínimo pagando metade do salário. Logo no primeiro ano de retorno à elite, será que compensaria um salário de 1,5 milhão para o Gabigol, que vem de uma temporada, não dá para dizer péssima, mas não foi aquilo que se esperava, 13 gols apenas em 49 jogos, e que não faz um grande ano, talvez desde 2022, né, com 29 gols marcados. Enfim, eu não optaria por esse caminho, tá, de pagar já 2 milhões de reais de salário em um único jogador. Mas, se for uma estratégia, por exemplo, de marketing, eu tenho certeza que o Remo, com uma contratação de peso, um jogador badalado, pode sim recuperar esse investimento com a força da sua torcida, né? Venda de camisas, patrocinadores, talvez um nome para simbolizar esse retorno seria interessante. Será que o Gabigol? Será que poderia ser um outro jogador também? Pode deixar o seu pitaco aqui embaixo nos comentários. Fato é que o jogador está assim no radar de alguns clubes para o ano que vem. Eu acho que um jogador que poderia representar isso, né, seria o Michael. Teve o seu nome também ventilado no Remo nos últimos dias. Existe um interesse do Cruzeiro em contar com um jogador para o ano que vem, um salário mais luvas no Flamengo que gira também nessa faixa de 1,5 milhão, mas aí é 1,5 milhão completo, né? Então se o Flamengo aceitar, pagando metade do salário, aí já fica um pouco mais fácil. Não parece ser o cenário de agora, tá? O Flamengo quer negociar o Michael em definitivo e até mesmo com uma compensação financeira. Tem contrato ainda por lá até o final de 2028 e o valor de mercado dele hoje é de 3 milhões de euros, tá bom? O Michael que teve apenas 2 gols nessa temporada, além de 4 assistências. Acho que está passando por uma fase ruim, só que fazendo-se uma reformulação, novos ares, iniciando a temporada já no clube, acredito que ele poderia dar certo. Existe também o interesse no Tassiano, né? Essa informação que foi divulgada nas últimas horas, onde o Remo monitora a situação do jogador. O salário, nesse momento, afastam as negociações. O Atlético Paranaense também foi outro clube que teve um interesse em contar com o atleta. Essa informação que foi divulgada em primeira mão pelo pessoal do Roma News. A questão salarial dele é muito alta. Se não me foge aqui a memória, o jogador recebe quase 1 milhão de reais por mês. Isso é um absurdo. E o Santos pagou aproximadamente 32 milhões de reais para contar com o Tassiano. Foram 5 gols neste ano, em 31 jogos, sendo desses 31 jogos, titular pelo Santos apenas 10 vezes. Na Série A, ele participou 19 vezes, 5 como titular, 3 gols marcados. Foi bem pelo Bahia no ano passado, marcando 15 gols. Se fosse aí um contrato de uns 350, 400 mil, até daria para pedir, mas por 1 milhão, e ainda tem a questão da compensação financeira, né, já que o Santos não quer liberar de graça, já que possui contrato até 2028. Vamos ver, são nomes interessantes, pelo menos até o presente momento, é um Remo que sonha grande. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!